possam colocar a sua oferta. Este Eurodicionário vai então contribuir, vai ajudar os pastores e obreiros que estão no ativo ou já reformados, mas que não têm outra forma de sustento. E podem ter, irmãos, há muitos servos que não têm nenhuma outra forma de sustento, mas que dedicaram as suas vidas e as suas famílias ao Senhor. E então é para eles que vai este momento, esta oferta do Eurodicionário, vai juntar-se a outras ofertas de outras igrejas que se ligaram a esta iniciativa da Associação de Apoio à Expansão Missionária. Portanto, em conjunto, vamos dedicar estas ofertas a estes servos. E que todas as igrejas envolvidas nesta iniciativa possam ser abençoadas ricamente pela vontade, pela alegria e pelo desejo que sentimos no nosso coração de poder ajudar no sustento destes servos. Em nome do amado Deus e pedimos o perdão dos nossos pecados. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, Salmo 6. Vamos ler os versículos 1 a 5. E diz assim: celebrai conjunto ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai e atendei o canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. E não nós a nós mesmos.
deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, dado com ofertas, e venham à sua presença, adorem o Senhor, o seu Criador, a sua santidade. Sacrificar os nossos vícios e ofertas ao Senhor e continuamos a unir o resto de vida. Nesta hora queremos te agradecer sempre por estes dízimos e estas ofertas. Te pedimos sempre, Pai, que sejas tu que nos possas orientar, que estas verbas possam ser bem aplicadas no trabalho aqui na tua igreja, Pai, e que possamos também ajudar os missionários lá fora, nós também nas nossas orações, Pai. Também pedimos nesta hora pela paz em Israel, Pai. Seja em Israel, seja na Palestina, Pai. Seja na faixa de Gaza, Pai. Sejas tu, Pai, que possas dar a paz àquele povo, Pai. E que ele um dia possa olhar para ti como seu único Salvador e suficiente, Pai. Que possas ser tu o único Senhor das vidas deles, Pai. Em nome do Filho amado Jesus Cristo, tudo isto pedimos e tudo que agradecemos é o perdão dos nossos pecados. Amém. Bom dia, irmãos. É bom estarmos aqui para louvar o nosso Deus. Eu quero apresentar os meus cunhados que estão aqui, são sentados ali atrás, aquele jovem bonito de pera e bigode, Luiz Antônio. Fica
fica bonito aí, Luiz, fica em pé bem bonitão ali, aquele rapaz ajeitoso, nem as meninas não olham para ele, ele é casado, do lado dele está a Ana Paula, que é irmã de Lilian, e vieram passar uns dias conosco, o que nos trouxe muita alegria. Deus nos abençoe e guarde. Hoje nós não vamos falar sobre os 10 mandamentos. Hoje a igreja vai se reunir para começar a tratar das suas atividades para o próximo ano. Então nós vamos refletir num outro texto, né? Que eu quero saber o que é a igreja, junto com os irmãos. E o texto é lá em Judas. Não é os Cariotes, mas é Judas. O primeiro versículo apenas. Que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, uma outra tradução é queridos em Deus Pai, e guardados ou conservados por Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, que é a tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, tu trouxestes ao teu servo Judas, e ele relatou e trouxe esse texto para nós. E nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos entender e perceber o que seja a igreja, o que é a igreja, quem nós somos. Ajuda-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos já pensaram sobre isso? O que é a igreja? E como definir a igreja num texto que fala de um homem e algumas declarações? Como é que ela vive? Qual a missão da igreja neste mundo? E como é que cada membro da igreja tem que viver nessa sociedade caótica que nós nos encontramos? É interessante porque eu peguei um versículo que não fala em igreja. Poderia pegar as cartas de Paulo, onde ele fala em igreja. Mas esse texto não utiliza o termo igreja. Mas ele mostra para nós que a igreja, de maneira muito clara e muito bonita. E o que é triste é que a maioria dos crentes nunca passou por esse livro, que tem apenas um capítulo. Mas é um livro precioso, escrito pelo irmão do Senhor Jesus. Se eu perguntasse assim, quantos dos irmãos já ouviram mensagens do livro de Judas, eu creio que a minoria levantaria a mão, que é um livro realmente desprezado, mas que nós precisamos nos debruçar e meditar muito sobre ele. Mas o que é a igreja? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder e refletir nessa manhã. E vou começar dizendo algumas definições que nós ouvimos. Uma delas é que a igreja é um edifício onde as pessoas se reúnem uma ou duas vezes por semana. É esse espaço aqui. Isso é a igreja. Mas outros dizem que a igreja é muito mais do que uma agregação de pessoas que se decidiram reunir. Ela é uma congregação, pessoas que foram chamadas para reunir-se pela palavra de Deus. Nesse sentido, Deus em primeiro, o seu chamado precede a assembleia. O corpo reúne-se para ouvir a voz de Deus e não partilhar seus pensamentos e opiniões. Igreja é a habitação do Espírito Santo. Logo é a reunião das pessoas que estão sendo transformadas por Ele, a imagem e semelhança de Cristo. O que é a igreja? Um edifício, um prédio, uma instituição, uma denominação, um grupo de pessoas. O que é isso? Digamos lá, o que nós entendemos por igreja? Judas utiliza 3 termos para definir a igreja. E é justamente esses termos que eu quero trabalhar com os irmãos
para essa manhã, para entendermos o que seja a igreja. Então eu vou, de antemão, dizer os 3 tópicos da mensagem que eu vou trabalhar, como bom batista. A mensagem como bom batista tem que ter sempre 3 pontos: introdução, 3 pontos de conclusão. Primeiro, que a igreja é um grupo de pessoas que foi chamada por Deus e que aceitou o desafio de caminhar com Ele. Segundo ponto, a igreja é um grupo de pessoas que estão envoltas no amor e santidade de Deus. Terceiro, a igreja é um grupo de pessoas que vivem em segurança, porque ela é guardada por Deus. Então vamos agora detalhar esses pontos. Primeiro, a igreja é um grupo de pessoas que foi chamado por Deus e aceitou o desafio de caminhar com Ele. Onde é que eu encontro isso no texto? Veja, aos chamados. Muito interessante isso. Primeiro, Judas começa dizendo que a igreja não é um projeto humano. Ele começa dizendo que não sou eu nem tu que escolhemos Deus. É Deus que nos escolhe. A iniciativa é de Deus. É Deus que nos chama. É Ele quem convoca. E nos convoca para sermos seu povo. E aqui é uma questão perturbante que surge. Será que Deus chama uns e despreza outros? Porque aquele conceito de eleição e predestinação, então Ele chama uns e despreza outros, chama uns e não chama outros. Quem são as pessoas que Deus chama? Quando nós olhamos a Escritura, Deus chama todas as pessoas. Ele deseja que todos sejam salvos. João 3, 16 e 17 deixa isso muito claro. Deus amou o mundo e Deus o Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o universo, a sua criação. Deus não quer que ninguém se perca. Ele não deseja a condenação de ninguém. João 3,17 diz isso, que Ele não quer que ninguém se perca. Ele tomou a iniciativa da nossa salvação e de criar a igreja. A igreja é um projeto de Deus, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Então, esse conceito de que Deus criou pessoas para a condenação não cabe na minha cabeça mediante aquilo que eu leio nas Escrituras. Porque a Escritura diz que Deus não criou ninguém para a condenação e para o inferno. Basta lermos Mateus 25:41. Então Deus chama todos os homens. Ele deseja a salvação de todos os homens. E nós acabamos de ver a história de Jonas, né? Mostra um Deus misericordioso que deseja que toda aquela nação, que na visão de Jonas era cruel, ele diz: mas eu quero salvar essas pessoas. Deus nos convoca. Ele nos chama para o seguirmos, para caminhar com Ele. Mas Ele não nos força, Ele não nos obriga a caminhar com Ele. O seu chamado aguarda uma resposta. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas teve gente que não quis ir, e Ele aceitou. Então, ser igreja é responder afirmativamente ao chamado de Deus. Tu já respondeste ao chamado de Deus? Afirmativamente, né? Agora, nós somos chamados de onde para onde? Ele me chama para caminhar com Ele, mas para onde? Então, a primeira coisa que o texto diz é que nós estamos separados de Deus. Nós não estamos próximos dele. Ele nos chama porque Ele quer-nos perto dele. Vamos lembrar a história de Adão e Eva, que diz que no cair da tarde Deus vinha para caminhar com eles e conversar com eles. E chega um dia, Deus diz assim: onde estás? Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9. Adão estava distante de Deus. E todas as vezes que eu leio esse texto,
é intrigante, não é? Porque nós dizemos que Deus é onipresente. Então Ele está em todos os lugares. Então Deus sabia onde estava Adão e Eva, ou não? Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabia que Adão e Eva tinham pecado, ou não? Então por que Ele diz onde estás? Por que Ele diz onde estás? Porque Ele sabia que Adão e Eva tinham se afastado dele. E Ele queria uma confissão deles, que não houve. Mas Deus nos quer junto dele. E onde é que nós estamos? Ele nos chama de onde para onde? Uma resposta simples, ela pode dizer o seguinte: nós somos chamados do mundo. Para sairmos do mundo para viver com Cristo. Aí parece que nós viramos extraterrestres. A questão é de que mundo nós somos chamados para viver com Jesus. Porque Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim: eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E como tu me enviastes ao mundo, eu também nos envio ao mundo. Mas como é que ele diz para tirar do mundo e depois enviar para o mundo? É muito mundo na minha cabeça, faz uma confusão só. Então, que mundo é esse? Vamos então responder um pouco. O mundo das pessoas, o mundo, a sociedade. Mas uma outra realidade é que Deus nos chama da morte para a vida, conforme Colossenses 3:1. Ele diz que nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou dando-nos vida. O morto não pode fazer nada por si. Então era impossível eu e tu ganharmos ou gerarmos a nossa salvação. A salvação é um trabalho todo de Deus em nosso favor. E quando eu aceito o convite dele, eu passo a ter vida. Agora, quando falamos de morte, que morte nós estamos falando? Uma vez eu fiz um estudo sobre a morte. Nós não gostamos de falar sobre a morte, mas é necessário. E sabe, a Bíblia fala de 4 tipos de morte. A Bíblia fala de morte física, que é a realidade da separação do espírito humano e o corpo. Quando cessam as atividades físicas e cerebrais. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E essa é uma realidade que todos nós iremos passar. Após a morte, segue o juízo e todos irão morrer. Ela é universal. É a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. O resto são conjecturas. A segunda morte que a Bíblia fala é a morte moral. O homem já não pode estar diante de Deus. Os padrões humanos nos separam de Deus. Ele age de maneira a valorizar a si mesmo, aquilo que o Ricardo estava falando hoje na escola dominical, na questão do egoísmo, né? E despreza a Deus. Podemos ver isso narrado em Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 a 27. Uma outra realidade que a Bíblia apresenta é a morte espiritual. É o estado da pessoa sem Cristo, espiritualmente morta. Digamos que ela vive aquele conceito, tinha aquela série que passava dos mortos-vivos, como é que era o nome? Walking Dead, que nós somos verdadeiros zumbis. E quando nós não aceitamos Jesus, é o que nós somos: zombies, os Walking Dead da vida, porque espiritualmente nós estamos mortos. E é por isso que Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Sem um relacionamento com Jesus, o homem está morto espiritualmente. E por último, vem a morte eterna. A morte eterna é a situação daqueles que fisicamente morreram, sem terem aceitado o convite de Jesus, que ficaram mortos espiritualmente, né? E agora vão passar a eternidade separados de Deus. Essa é a morte eterna. Podemos ver isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Então a igreja foi chamada da morte para a vida.
ela nasceu de novo. A igreja é chamada da sua velha natureza, esse homem que estava corrompido, para ser feita uma nova criação em Cristo Jesus. Então a igreja é um grupo que foi chamado por Deus e aceitou caminhar ao seu lado, em obediência com Ele. Então nós já sabemos que fomos chamados de onde? Agora para onde? Saímos do pecado para a vida. Agora somos chamados para estar com Deus, para estar em comunhão com Ele. Ela é levada para Deus e ligada a Deus. Ela vai para Deus e Deus está nela. Nós somos a habitação de Deus. Nós não conseguimos compreender essa realidade. Eu sei que os irmãos conhecem muito a videira, já olham a videira e tudo, mas lembram que Jesus disse assim, que Ele é a videira e nós somos os ramos. É interessante que nós podamos as videiras, ela fica sem nada, mas todo ano nós vemos os ramos surgirem, as ramas, o fruto surgindo, porque Ele diz assim, a vida vem da videira. E Jesus diz assim, vocês estão ligados a mim, e a minha vida flui em vocês. Então somos chamados para desfrutar da verdadeira vida, de uma nova realidade. Somos chamados para andar na luz e ser luz. Já não estamos perdidos. Somos chamados para indicar o caminho. Somos um farol para aqueles que estão perdidos. Essa é a primeira realidade. E eu vou correr, que já vai dar meio-dia. Então, meio-dia e 5 eu termino. Prometo para os irmãos. Segunda realidade. Igreja é um grupo de pessoas que está envolto no amor e na santidade de Deus. Nós somos chamados para desfrutarmos do amor de Deus. Agora a grande pergunta é, o que é o amor? Para muita gente amor é sentimento. Para muita gente amor é emoção. Isso é um pensamento grego. A igreja é influenciada pelo pensamento judaico. E o pensamento judaico diz que amor é ação, é atitude. E a Bíblia mostra um modo claro do que é amor. Deus tomou uma atitude positiva em relação a nós. Enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. E Ele nos envolve no seu amor. Ser igreja, então, é compreender que nós somos o objeto do amor de Deus, que Ele se entregou para nós e veio para nos tornar inteiros novamente, para estarmos ligados e envoltos nessa realidade. Nós também precisamos entender e saber que todas as vezes que nós estamos envoltos no amor de Deus, nós somos levados para dentro dessa esfera relacional e somos santificados por Deus. Ou seja, o Senhor nos tira das trevas, nos transporta para a sua maravilhosa luz, num relacionamento pessoal com Ele mesmo, que nos torna santos e levar para a santidade, e nos leva a nos relacionarmos em amor uns com os outros, em comunhão. Agora pergunta, o que é ser santo? O que é ser santo? Nós dizemos logo é ser separado, mas é ser separado com um propósito. A ideia de santidade era um bloco de pedra cortado para a construção de um edifício. Então nós estamos afirmando que nós somos chamados por Deus, separados por Deus, para sermos edifício espiritual. Pedro utiliza a imagem da construção. Então quando alguém diz assim, você é bruto que nem uma pedra, você diz, pela graça de Jesus Cristo sou mesmo. Porque ele diz assim, vocês, quais pedras vivas, sois edificados, edifícios santos. Ele diz, amém, graças a Deus você está me chamando de pedra. Eu sou mesmo. Santo é uma pessoa que consagra-se ao Senhor, que aceita o desafio de caminhar com Ele. E nós só somos santos porque somos possessão de Deus, no sentido em que nos tornamos completamente obedientes a Ele e que o nosso desejo
é idêntico ao desejo dele. Por isso que nós oramos: seja feita a tua vontade e não a minha. Então, somos envoltos no amor de Deus, santificados. E vai sentir, vai com assim por último, igreja é um grupo de pessoas guardadas, preservadas por Deus. Veja, aos chamados, amados de Deus Pai, guardados ou conservados por Jesus Cristo. Algumas traduções trazem o termo guardados, outras utilizam protegidos. A ideia é que a igreja está em segurança. E como é bom nós cantarmos aquele hino: em segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz, porque nós estamos seguros em Jesus Cristo. Essa é a certeza que nós temos. O nosso mundo vive sob a bandeira do medo, a insegurança, guerra, ameaças de guerra, medo de pandemias, medo de crises econômicas, do desemprego. Há um clima de insegurança e instabilidade social, mas nós vivemos em segurança. Nós estamos protegidos e guardados por Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 31 ou 39, aquilo que é conhecido como o cântico da vitória, porque dizem os comentaristas bíblicos que aquilo era um cântico da igreja primitiva. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele faz uma caminhada de coisas e diz assim: nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Percebeu isso? Deus chama tanto que ele diz assim: olha, aconteça o que acontecer, eu estou com você. Nós estamos guardados em Cristo e para Cristo, que nos faz seguir altaneiramente. Estamos seguros porque o Senhor pagou o preço por nós. Ele nos comprou para Ele. Esse é o ponto crucial. É por isso que Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais sejam arrebatados, ainda que, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se pode acontecer a tragédia que acontecer, eu vou estar firme. E Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. O profeta diz que é a segurança. Davi disse: olha, pode acontecer o que acontecer, eu estou seguro porque tu estás comigo. A igreja é um grupo de pessoas que vivem em segurança, um grupo que está guardado pelo Senhor, que garante que nada nem ninguém poderá arrebatá-lo das suas mãos. Nós cremos nisso. Concluindo, faltou um minuto. O que é a igreja? Uma instituição, um prédio, um clube social? A igreja é muito mais do que isso. A igreja sou eu, pessoas que ouviram o chamado de Jesus e aceitaram o desafio de seguir. Um grupo de pessoas que está envolta no amor e na santidade de Deus. Nós somos santos. Um grupo de pessoas que vivem em segurança e dedica a sua vida a servir ao Senhor. A pergunta é: tu és igreja? Hoje nós vamos definir os ministérios. E a pergunta é: como igreja, onde é que tu vais colocar os teus dons e talentos para servir ao Senhor? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo desafio que ela traz para nós. Te agradecemos de um modo tão bonito como tu dizes que nos ama
como tu dizes, que nos guarda e nos preserva. E que mesmo diante de todas as tragédias, tu nos mostras que nada, nem ninguém vai nos tirar das tuas mãos. Obrigado. Que o teu amor, a tua graça, a tua comunhão e consolação esteja com essa comunidade, esteja com todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.